não basta a gente garantir uma vida sem violência. As pessoas LGBTQIA+, não querem só sobreviver. E elas também não querem só direitos civis, que é o que a decisão do Supremo hoje nos dá, nos atribui, que é, você pode casar, constituir família, e você pode, pessoa trans, mudar o seu prenome, seu sexo no registro civil, com uma autodeclaração diretamente nos cartórios. Isso são direitos civis. A gente precisa de mais do que isso. A gente precisa de política pública, de saúde, educação, lazer, cultura, transporte, moradia. Nós precisamos de uma vida digna em sentido amplo, né, em todas as suas esferas. Não basta a gente garantir só uma migalha de direito, um pedacinho, que é o que uma decisão do Supremo Tribunal Federal faz. E a gente espera o quê do Legislativo? Que institua políticas públicas para melhorar a sociedade, melhorar a condição de vida da sociedade, melhorar o país. No mês do orgulho LGBTQIAPN+, é importante celebrar a força dessa comunidade e tudo que foi conquistado até agora. Mas ainda falta muito e o cenário é de um país que está entre os que mais matam pessoas LGBT no mundo, que lida com uma realidade de direitos ainda frágeis e que segue vulnerável às disputas políticas e ao discurso de ódio. É sobre esse tema que eu converso hoje com o advogado e professor Renan Quinalha, um especialista no tema dos direitos e da trajetória dessa população no país. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias a gente traz um tema novo para você. Renan Quinalha é professor de Direito da Unifesp e autor dos livros Movimento LGBTI+, Uma Breve História do Século XIX aos Nossos Dias, esse da editora Autêntica, e Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, esse da Companhia das Letras. Ele é também colunista da revista 451. Na conversa com Gama, Renan explica por que os direitos LGBT ainda não estão garantidos, lista o que falta conquistar, fala do filme Homem com H sobre Ney Matogrosso e traz um panorama da realidade dessa população no Brasil e no mundo. Escuta esse nosso papo. Renan, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, um prazer, Luara. Bom demais participar do podcast aqui da Gama. Renan, no mês do orgulho LGBTQIA+, a gente vê mais uma vez a exposição de violências contra essa população, né? De um lado, o Brasil segue entre os campeões em homicídios motivados por LGBTfobia e de outro, casos assim específicos de ofensas explícitas, como que a gente viu recentemente em um shopping aí de elite de São Paulo. O que esse cenário nos revela sobre a situação atual dessa população no país? Acho que esse cenário é um retrato bastante expressivo, né, de como a gente vive um paradoxo, a gente enfrenta um paradoxo. De um lado, a gente tem uma comunidade que conseguiu muita visibilidade e reconhecimento nos últimos anos, diria a última década e meia, inclusive com reconhecimento formal de direitos, e de outro lado a gente vê ainda uma persistente violência que vai acontecendo, se repetindo, e casos como o que a gente viu nesse shopping de São Paulo não são isolados, né? A gente tem uma estrutura de violência que ainda segue bastante persistente, se a gente olha os dados, inclusive mencionados aí por você, de LGBTfobia letal, que são muito graves, são muito alarmantes no nosso país ainda hoje em 2025. Então eu diria que a gente vive nesse momento, nessa quadra histórica 2025, uma situação que é bastante paradoxal, né? De um lado, o reconhecimento de direitos, maior visibilidade, né? E a gente inclusive tem maior repercussão desses casos de violência por conta disso, e é difícil dizer se os casos estão aumentando em número de violência ou se eles estão sendo mais visíveis e estão sendo mais expostos, e a gente tem discutido mais sobre eles. Mas de qualquer modo a gente vê no mundo uma tendência também de recrudescimento de conservadorismo que tem seus reflexos aqui no nosso país também. Então acho que a gente está no momento que é de celebrar, sem dúvida nenhuma, é o mês do orgulho, ele é pensado para isso, mas a gente não pode deixar de falar dessa dimensão tão presente ainda, infelizmente, que é a da violência. E você citou os Estados Unidos, né? E a gente vê retrocessos ali de direitos dessa população, como no caso das novas restrições para pessoas trans nos passaportes, né? Elas estão tendo dificuldade de ter o gênero com o qual se identificam nesse documento. Tem também o Estado que está dizendo que vai impedir o casamento de pessoas do mesmo sexo. Enfim, por que esses direitos são tão frágeis, de modo que basta uma mudança de governo para que o cenário mude dessa maneira, né? E de que forma o Brasil
corre o risco de seguir pelo mesmo caminho? É uma excelente questão, Luara. A gente às vezes tem uma visão, quem é leigo, não é do campo do direito, tem uma visão de que o direito é algo muito sólido, é algo muito enraizado, algo muito formal e formalmente instituído. E o direito não é. O direito ele é fruto de disputas políticas, morais e culturais na sociedade. Ele expressa o direito, de alguma maneira, justamente uma correlação de forças entre grupos sociais que têm valores diferentes, posições políticas e ideologias distintas. Então, a gente vê hoje esse processo acontecendo em vários países. Você mencionou alguns exemplos dos Estados Unidos, mas a gente poderia falar da Itália, em que há também um esforço aí tem acontecido de retirar o nome de mães lésbicas da certidão de nascimento de suas filhas. A gente tem na Hungria, na Polônia, processos também de legislativos de retirada de direitos e de perseguição. A gente tem na Rússia uma lei antipropaganda LGBT que é extremamente severa, que está desde 2023 equiparando entidades do movimento LGBTI+, a organizações terroristas. E é preciso dizer que a ILGA, que é a Associação Internacional de Gays, Lésbicas e Pessoas Trans, ela aponta no seu relatório desse último ano que 64 países do mundo ainda criminalizam a existência de pessoas LGBTQIA+, ou a identidade de gênero diversa, ou orientação sexual diversa. Então a gente tem um cenário mundial, 1/3 do mundo ainda tem leis de criminalização, nem que não reconhecem direitos, perseguem institucionalmente, ou seja, a política pública de perseguição e criminalização das pessoas LGBTQIA+. E a gente corre esse risco, sem dúvida, no Brasil, porque países que avançaram também retrocederam. A gente tem exemplos disso no mundo, de países que conseguiram conquistar determinados direitos e que depois isso retrocedeu. Até porque os direitos LGBTQIA+, no nosso país, eles estão lastreados apenas e protegidos apenas por decisões do Supremo Tribunal Federal. Desde 2011, a gente tem um ciclo de reconhecimento de direitos por ações que tramitaram no Supremo Tribunal Federal. Isso não é fruto de mudanças e de aprovação de lei no legislativo, em sentido estrito. E qual a diferença? A diferença é que uma lei que passa pelo processo legislativo formal, é aprovada no Congresso, a gente constrói uma maioria, inclusive um debate com a sociedade, com seus representantes ali no Congresso, aprova essa lei, ela é sancionada pela Presidência da República. Ela fica mais estável, ela tem maior consistência, maior solidez. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, basta você mudar a nomeação de ministros e a maioria ser conservadora, que é possível retroceder, como aconteceu nos Estados Unidos em relação ao direito ao aborto. O caso Roe vs. Wade, que é um caso famoso de direito ao aborto dos anos 70, começo da década de 70, que garantia o direito ao aborto para todas as mulheres nos Estados Unidos, nacionalmente. Ele foi revogado em 2022 por uma maioria conservadora de nomeações do Donald Trump na sua primeira gestão. Então, 50 anos de um direito são revogados por uma mudança de composição de uma corte sob a mesma Constituição americana, ou seja, a mesma Constituição sendo interpretada e aplicada por um mesmo órgão, que é a Suprema Corte, mas com uma composição diversa. Então, isso acende um alerta importante para a gente. Nós precisamos aprovar leis de proteção à comunidade LGBTQIA+, no Brasil. Não basta a boa vontade e a caneta de ministros do Supremo Tribunal Federal. Precisa virar lei, E a gente olha aqui para o Brasil, algo que foi tão celebrado, o casamento de pessoas do mesmo sexo, quando isso se tornou possível, também pode estar sob ameaça diante de um governo conservador, Não é dado. Você vislumbra a possibilidade de uma lei federal para esse caso em especial, por exemplo? Sim, a gente pode acontecer que haja retrocesso de interpretação nisso, sem dúvida nenhuma. Pode ser editada uma lei, inclusive contrária ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu, e a gente tem o Estatuto da Família, é o projeto de lei que mais avançou no nosso legislativo sobre uniões familiares, é aquele que restringe, que reduz o reconhecimento de famílias homoafetivas, não que garante. Então, muitas vezes o Congresso trabalha contra decisões do Supremo Tribunal Federal, nesse duelo de forças que a gente tem visto institucional no nosso país, muitas vezes de um poder contra outro. Então a gente vive um cenário institucional complexo, em que é possível haver sim retirada de direitos, porque os direitos não estão escritos em pedra, Os direitos eles estão justamente sendo a todo momento negociados, eles estão sendo agenciados, eles estão sendo disputados por atores da sociedade. Então a gente precisa garantir maior proteção, até porque todos os grupos vulnerabilizados eles contam com proteção legislativa específica no nosso país. Então, se a gente pega crianças e adolescentes, tem o ECA,
Pessoa idosa tem o Estatuto da Pessoa Idosa, a pessoa com deficiência tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a população negra tem a Lei Antirracismo, as mulheres têm a Lei Maria da Penha. Nós temos, para grupos específicos e vulnerabilizados, nós temos proteção legislativa específica. O único grupo que está desamparado do ponto de vista legislativo e legal é a comunidade LGBTQIA+. Eu, inclusive, ia te perguntar de que forma esses grupos, né, pensando um pouco em interseccionalidade, né, de que forma a luta por direitos LGBT, ela dialoga com outros movimentos sociais. E aí você responde dizendo que há uma diferença grande, né? Sim, em algum momento ela intersecciona, né? Então, assim, as pessoas LGBTQIA+, podem ser mulheres, podem ser negras, podem ser pessoas com deficiência, podem ser pessoas idosas, inclusive é o tema da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo desse ano, o envelhecimento dessa população, e que é um tema lindo de se falar e de viver, ou seja, agora essas pessoas estão envelhecendo, fora do armário, de modo mais livre, autêntico, né? Depois de uma epidemia do HIV/AIDS, que foi um genocídio nessa comunidade e que boa parte dessas pessoas não tiveram oportunidade de envelhecer. Mas a gente precisa de proteção legal específica, até porque, Luara, não basta a gente garantir uma vida sem violência. As pessoas LGBTQIA+, não querem só sobreviver. E elas também não querem só direitos civis, que é o que a decisão do Supremo hoje nos dá, nos atribui, que é: você pode casar, constituir família, e você pode, pessoa trans, mudar o seu prenome, seu sexo no registro civil, com uma autodeclaração diretamente nos cartórios. Isso são direitos civis. É o direito ao nome, é o direito à família, né? A gente precisa de mais do que isso, a gente precisa de política pública, de saúde, educação, lazer, cultura, né? Transporte, moradia. Nós precisamos de uma vida digna em sentido amplo, né? Em todas as suas esferas. Não basta a gente garantir só uma migalha de direito, um pedacinho, que é o que uma decisão do Supremo Tribunal Federal faz. E a gente espera o quê do Legislativo? Que institua políticas públicas para melhorar a sociedade, melhorar a condição de vida da sociedade, melhorar o país, contribuir para o desenvolvimento humano e nacional. Então a gente precisa que o Legislativo haja. Não dá para o Supremo fazer todo o trabalho sozinho, assim como não dá para o Executivo fazer todo o trabalho sozinho, porque senão a política pública vem, né, de maneira um tanto precária, diretamente pelo Executivo, que tem uma margem grande de ação do ponto de vista da saúde, educação, assistência social, trabalho e renda, pode fazer políticas públicas e tem feito políticas importantes, né, nesse momento no Brasil, mas agora que acaba o governo, entra outro governante, entra um outro ministro, entra outro secretário, tudo muda. Então isso é muito frágil e muito precário. E, Renan, indo aqui para a sua produção, para os seus livros e a sua pesquisa, você estuda muito a constituição do movimento LGBT, né? Queria te perguntar, que tem muito a ver com essa sua resposta agora, quando esse movimento no Brasil deixa de ser apenas uma pauta de costumes e, como você mostra no seu livro, e ele se coloca propriamente como uma luta política que reivindica tudo isso que você trouxe? Esse movimento ele tem uma larga história aí no mundo, né? E no Brasil a gente tem uma história um pouco mais recente, pelo menos a história documentada. Então dá pra gente dizer que a população LGBTQIA+, pessoas LGBTQIA+, tem uma larga história, inclusive no Brasil e lá fora. A gente teve até a homenagem a Chica Manicongo pela Escola de Samba do Rio de Janeiro, Tuiuti, no ano passado, né, no Carnaval, que é a travesti tida como a pioneira, né, a primeira de que se tem registro aqui no Brasil, né? Então a gente tem figuras históricas antigas, mas a organização política dessa comunidade, ou seja, quando essas pessoas, além de viverem seus desejos, suas identidades, elas começam a entender que elas pertencem a uma mesma categoria, a uma mesma comunidade de pessoas, e elas podem agir politicamente, coletivamente, para conseguir maiores direitos, maior reconhecimento e maior visibilidade. Isso acontece muito no final da ditadura aqui no nosso país, né? No mundo todo a gente vê esse processo se acentuando nos anos 50, 60, que eram transformações mundiais, né, das grandes cidades se formando, nos núcleos urbanos você tendo guetos LGBTQIA+, as pessoas começavam a sair, a procurar relações sexuais no anonimato das grandes cidades, e isso vai acontecendo até uma revolução cultural também que acontece nesse momento aí, das pessoas entenderem que os papéis de gênero podem ser questionados, que as famílias podem ser questionadas, que as juventudes trazem novos valores em relação às pessoas mais velhas, e a gente tem uma série de conflitos aí. Isso no mundo todo vai produzir um movimento homossexual, como se dizia à época, ainda na década de 50 e 60. No nosso país,
a ditadura vai atrasar um tanto esse movimento. Ele vai emergir no fim da década de 70, quando a gente tem um registro dos primeiros grupos que tiveram maior duração, né, maior persistência no tempo, em 78, como o Grupo Somos em São Paulo, depois outros grupos vão se expandindo pelo país, até mesmo o Grupo Gay da Bahia, que é de 1980, que até hoje existe, é o grupo mais longevo do ponto de vista da sua atuação. Então esse movimento ele vem ainda muito tímido no contexto da ditadura, mas era um contexto de abertura da ditadura, de liberalização do regime autoritário naquele momento, e a gente vai migrando aí, né, para um movimento cada vez mais pulsante nos anos 80, 90 e 2000. Hoje a gente tem um movimento que é muito plural, é muito capilarizado pelo país, atuando em diversas frentes e esferas, e é bonito de ver que em tão pouco tempo esse movimento conseguiu se ampliar tanto, né, conseguiu se expandir tanto na realidade do Brasil. E Renan, falando dessa revolução cultural, essa semana o Homem com H estreia no streaming, e eu queria ouvir de você o que o Ney Matogrosso representava quando a gente fala de maneiras de subversão naquela época da ditadura, né? Havia resistência armada e havia luta que se dava também apenas pelo seu modo de vida. Queria que você falasse um pouco disso. Sim, é uma cinebiografia lindíssima, vale muito a pena ver. Eu vi 2 vezes já no cinema. Feliz que vai entrar no streaming, enfim, e eu tive a oportunidade até de fazer uma conversa com Esmir Filho, com o diretor, nessa última exibição, na segunda que eu vi, e é muito interessante notar, né, esse filme, porque ele retrata a vida de uma das figuras mais fascinantes do ponto de vista dessa diversidade sexual e de gênero, e uma figura que é um representante legítimo desse movimento do desbunde no Brasil, né, que é justamente aquela ala da sociedade ou da cultura brasileira que não quis se colocar de modo contrário à ditadura no sentido mais tradicional. Então o Ney não estava fazendo letras de protesto como Geraldo Vandré, como Chico Buarque e outros e outras que fizeram isso. O Ney estava com seu corpo, né, de alguma maneira desafiando normas, padrões de gênero, de sexualidade, expectativas de masculinidade. Por isso é muito boa que é muito interessante a ideia do filme que se chame Homem com H, porque no fundo o Ney, de alguma maneira, ele ajuda a refundar o debate, né, a repensar esse debate sobre masculinidades possíveis, né? Então é possível ser um homem com muita coragem, com muita virilidade em alguns aspectos, né, como o Ney é, e ousadia, que são características muitas vezes que a gente atribui aos homens, e ao mesmo tempo rebolar nos palcos, né, e performar aquela forma às vezes muito feminina, né, de se colocar ou tida como feminina. Então o Ney desorganiza um pouco esses registros de gênero, isso é muito interessante e é importante para mostrar como a ditadura, e o filme mostra isso também, a ditadura não foi uma ditabranda, entre aspas, como muitas vezes circulou na opinião pública a ideia de que a ditadura teria sido branda nos costumes. Ela não foi. A ditadura teve uma censura muito grande, teve perseguição com prisões, extorsões, com torturas contra pessoas LGBTQIA+, que não eram militantes da luta armada, não estavam na resistência aberta ao regime nesse sentido estritamente político, mas estavam sim desafiando uma ordem moral e sexual que era muito cara à ditadura. Basta lembrar que a ditadura é fundada com o golpe de 1964, que foi embalado pelas marchas da família com Deus pela liberdade. Deus estava no ápice ali, na fronte dessas manifestações feitas pelo Brasil todo, por várias cidades brasileiras. Então, eu acho que retomar essa história do Ney, conhecer mais a fundo essa história do Ney, é a gente conhecer mais da história do nosso país mesmo, né? E olhar para a ditadura de uma outra maneira e de uma maneira complementar ao que um outro filme, belíssimo filme também, Ainda Estou Aqui, faz. Né? Ou seja, Rubens Paiva e Ney, de 2 maneiras diferentes, desafiaram o regime autoritário e lutaram pela liberdade aqui no nosso país. Excelente, dá para assistir os dois, um seguido do outro. E aí eu queria, chegando nessa parte da nossa conversa e de tudo que você trouxe, eu queria entrar nesse tema do identitarismo, do chamado identitarismo, né? Por que esse tema se tornou tão polêmico em diferentes setores da sociedade nos dias de hoje? Olha, basicamente, Lara, eu diria porque o conservadorismo está bem distribuído na sociedade brasileira, né? A economia política do conservadorismo moral, ela é bem distribuída, inclusive nos setores progressistas, ou ditos progressistas. Então, esses setores, eles não atualizaram muito dos seus diagnósticos, né? Então, muito do campo das esquerdas, e falo no plural porque há muitas esquerdas, assim como há muitas direitas, mas muitas dessas
dessas esquerdas, que são setores progressistas, dos quais a gente esperaria a maior sensibilidade e abertura para a discussão de temas como liberdade sexual e de gênero, não conseguiram atualizar seus diagnósticos, suas leituras de realidade, né? Ficaram muitas vezes reproduzindo uma visão que a mim me parece um tanto ultrapassada e datada sobre o que é a classe trabalhadora. As feministas já mostraram, né, um livro importante da Beth Lobo, que a classe operária tem 2 sexos. A gente poderia atualizar ainda mais esse debate. A classe operária tem sexualidade, tem raça, tem deficiência, tem geração, tem idade, tem muitos marcadores sociais da diferença, como a gente chama nas ciências sociais. Ou seja, determinadas características e atributos dos nossos corpos, das nossas identidades, que dão a abertura para determinadas diferenças ou para desigualdades que a gente precisa discutir. Então eu não gosto do termo identitarismo, eu acho que ele é um termo que reduz um debate sobre direito à vida, sobre direito à vida digna, para uma questão que parece acessória, uma questão que parece menor, né? Ou seja, parece que está lutando por algo que é perfumaria, para algo que é uma cortina de fumaça, como já foi dito também no debate público brasileiro. E não é, as identidades elas são centrais, inclusive a identidade trabalhadora, que hoje está uberizada, ou seja, ela é muito diferente do operário clássico do Marx do século XIX no chão de fábrica, né? Que era o homem branco, europeu, trabalhador ali, que era efetivamente aquele que está registrado como tipo ideal, digamos assim, do operário marxista. Agora não é mais assim. Ou a gente dá conta dessa nova realidade e inclui esses grupos todos para a gente ter uma ampla política de alianças e de transformação da realidade e renovar essas energias utópicas, ou a gente vai ficar falando de um discurso do passado, datado, que não tem mais apelo a uma juventude, a uma classe trabalhadora que tem outra morfologia na sua composição. Então eu diria que a gente precisa tomar as identidades e considerar de maneira séria as identidades no debate político brasileiro e na ação política, não como ponto de chegada, mas como ponto de partida, né? E aí eu concordo com uma crítica que às vezes tem um excesso identitário em alguns lugares do mundo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos teve uma luta pelos direitos civis muito longeva, muito intensa e muito profunda. No Brasil nós não tivemos. Nós estamos debatendo identidades dos anos 90 para cá. São 30 anos, 40. É muito pouco tempo desse debate para dizer que a gente já teve uma exaustão disso ou exagerou nesse debate. Eu acho que nós ainda estamos aprendendo e vamos ter que aprender a fazer essas mediações, tomando as identidades como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Ou seja, o destino final é a gente acabar com todas essas identidades e marcações. Mas enquanto a gente não chega lá, nós precisamos falar sobre elas, porque elas ensejam diferenças e desigualdades. E caminhando aqui para o final e pensando em futuro, algumas universidades no Brasil, elas vêm adotando cotas e políticas de inclusão para estudantes trans, né? Ao mesmo tempo, a USP, com histórico bastante progressista, ainda está demorando um pouco nesse sentido. Ao que se atribui essa demora, né? E qual a importância de políticas voltadas para a educação num lugar como o Brasil, em que 70% das pessoas trans e travestis não completam o ensino médio, né? Exato, a gente tem aí uma evasão escolar altíssima, que não é evasão, a pessoa evadiu, a pessoa foi evadida da escola, as pessoas são expulsas do contexto escolar, como são expulsas dos contextos familiares. Então, essa exclusão sistemática das pessoas LGBTQIA+, especialmente das pessoas trans, elas vão fazendo um processo de exclusão e marginalização em todas as esferas da vida. Isso vai se reproduzindo de modo estrutural, por isso que a gente diz que essa LGBTfobia, ela é estrutural, ela vai, né, de alguma maneira rodando sobre si mesma, né, como que automatizada. Então a gente precisa de uma ação, de uma incidência aí para quebrar, para romper esse ciclo de exclusão que é tão marcado. As ações afirmativas no campo da educação me parecem fundamentais. A Universidade Federal de São Paulo, onde eu sou professor, coordeno lá o Núcleo Trans também, a Unifesp, nós tivemos esse o primeiro ano, aprovamos uma política no ano passado, foi construída durante 1 ano e meio, com muito debate com o movimento social, com a comunidade trans, com as instâncias da universidade, e esse ano entraram 56 pessoas trans nos nossos cursos de graduação. A Unicamp aprovou, a Federal Fluminense, uma série de a UFSC, a Federal de Santa Catarina, muitas universidades pelo Brasil. Eu acho que essa é das medidas mais interessantes e importantes e que vai causar a maior transformação estrutural, como foi para pessoas negras no começo da década de 2000 e dos anos 2000 ali, né, que a gente teve uma mudança, as pessoas negras passaram a ocupar determinados lugares, né, que não ocupavam antes. É verdade que sofreram racismo nesses novos lugares também,
Então a gente tem um desafio aí, né? Que é como inserir essas pessoas e garantir que elas sejam bem acolhidas e que elas possam se desenvolver a partir disso. Mas eu acho que é um bom problema para lidar. Ou seja, lidar com situações dentro da universidade hoje de transfobia, eu acho bom porque quer dizer que as pessoas trans estejam aí. Nesse sentido, é positivo que a gente possa debater, discutir, pensar essas políticas de cuidado, de acolhimento e mecanismos de denúncia de transfobia e de outras maneiras de preconceito e discriminação. Mas eu acho que esse é um caminho fundamental, porque ele vai mudar a nossa configuração de realidade, é cognitivo. A gente vai começar a ver pessoas trans médicas, advogadas, jornalistas, não só a prostituta trans que está lá, travesti que está nas esquinas à noite, com uma existência só noturna, né? A gente vai começar a conhecer mais pessoas trans, porque vai fazer parte desse nosso universo e círculo, né? De uma classe média que circula, que está na universidade, né? Intelectualizada. Então eu acho que isso vai ser fundamental e que vai render daqui a 10, 20 anos ou até antes resultados muito interessantes, muito promissores e positivos aí pra gente. Sem dúvida. Muito obrigada, Renan. Acho que a gente termina com esse desejo aí, né? Isso aí, Lara. Muito bom estar aqui com vocês e que mais universidades possam fazer essa aprovação aí das cotas trans, inclusive a USP, que às vezes demora um pouquinho para entrar e engatar aí nas discussões, aí demorou nas cotas sociais e raciais, mas logo, logo eu acho que vai chegar esse tempo, porque tem se mostrado uma experiência positiva as universidades que fizeram isso. Obrigada, Renan. Obrigado, até mais. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com a professora Lola Aronovitch sobre o tema do masculinismo, com a psicanalista Ana Sui sobre amor e narcisismo, com a médica Ana Cláudia Quintana Arantes sobre o que podemos aprender com a finitude e o luto. Nas principais plataformas de áudio, como o Deezer, o Spotify e o Apple Podcasts, e também no canal da Gama no YouTube, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.